Adivinhem o que aconteceu? Bloquearam as contas do cara de novo. Agora ele está com um novo site. Se vocês não sabem, olha a dica do Monarcão. Viram que eu lancei a minha plataforma para vocês já saberem qual que é o link, é o Bunker 555, bem fácil de lembrar. Por isso, quem puder ajudar o Monarcão, o link tá na descrição. Coisa que foi fraudada, pô. Isso, eu concordo contigo nisso. O que eu digo é, o pessoal tá atacando a urna, tá atacando a coisa errada. Pô. Não, beleza, que se foda a urna. É. O problema é, se você Tem fica que atacar atacando a essa urna, bosta mesmo. qual que é o problema de você atacar a urna? São duas coisas. Primeiro, que você não tem como provar. Quando você não tem como provar... Sabe uma coisa que eu achei estranho? Hum. A forma com que a contagem foi computada estatisticamente no gráfico, entendeu? Uhum. Uma linha progressiva e sempre no mesmo ritmo de contagem de voto, entendeu? É como se todo mundo no Brasil inteiro estivesse sempre votando no mesmo ritmo. Estatisticamente falando, isso é impossível. Não, e é mais estranho se você considerar que, à medida que você vai chegando perto do final, cada voto que entra, ele é proporcionalmente menor do que o voto que entrou no início, né? Um voto no início, ele faz uma diferença grande proporcionalmente. No final, faz uma diferença pequenininha e coisa e tal. Para continuar a linha indireta, quer dizer que o Lula teve cada vez mais votos à medida que foi chegando no final da eleição, né? Pois é. E aí você vê no governo estadual, você foi ver a eleição do Tarcísio contra outro cara lá, meu, a contagem era assim, cara. Era uma hora o Tarcísio tava com mais votos, depois mudou, porque esse é o normal. Porque dependendo do bairro que tá sendo contada a votação, é natural que naquele bairro tenha uma tendência para um candidato para outro. Então tem que se oscilar a quem tá na frente e quem tá atrás, pelo menos algumas vezes durante a votação, para ser alguma coisa que parece ser orgânico. Quando você tem um comportamento constante do começo até o fim, parece programado, entendeu? Olha só, tem dois problemas nisso daí. Ou seja, realmente eu concordo contigo que é estranho aquele gráfico. Mas o problema principal é o seguinte: primeiro que é o número de votos. Como você falou, se você pegar São Paulo, é diferente. Por quê? Porque São Paulo é menos que o Brasil. Estatisticamente, quanto mais votos você tem, mais você tende a uma linha uniforme, né? E segundo ponto, se você pegar aquele gráfico e expandir ele, você vai ver esse comportamento de subida e descida ali. Você só não vê porque, como é um gráfico grande, numa coisa pequena, parece linear. Se você expandir aquilo ali, você vê. Mas era muito diferente do governador, cara. Por quê? Porque é o tamanho do número de votos. É verdade. O número de votos. Você tem, estatisticamente, você tem mais. Agora, o que eu acho estranho... É 30 milhões de pessoas. O que eu acho estranho é o seguinte, é o que eu falei para vocês. Cada voto que entra mais, ele é estatisticamente menos importante que os anteriores. Então, para continuar crescendo o Lula até o final, teria que cada vez mais ele ganhar mais votos. Ele teria que ter cada vez mais votos no final. E é verdade que existe uma tendência da esquerda estar nos rincões do Brasil, né, nos lugares mais afastados. Então, é natural que ele ganhe mais votos mesmo no final. Mas é uma coisa estranha, realmente. Eu concordo. Ficou estranho aquele gráfico. Não parece orgânico, né? O problema é o seguinte, no final das contas, isso não prova nada. O que você vai dizer? Mas igual o pessoal lembrando que, não, teve aldeia, teve urna que teve 100% dos votos pro Lula. Todo mundo votou no Lula. E aí? Fazer o quê? Como é que você vai contestar? É possível acontecer, né? É possível acontecer, exatamente. então isso que eu falo, esse negócio de você ter gráficos diferentes ou ter números estranhos... É que você junta tudo isso, aliado a um contexto onde, primeiro, o STF está passando por cima do Congresso para impedir o voto impresso, que seria se adequar à Alemanha, por exemplo. Fora que você tem o TSE perseguindo... Olha o que eu falei para você, o voto impresso não aumenta a segurança. Não importa, para mim aumenta a credibilidade, entendeu? Tá, isso eu concordo, aumenta a credibilidade. E é importante, hoje em dia as urnas estão descredibilizadas, uma grande parte da população não acredita. Muita gente pensa como eu, Ancapso. Poucas, eu sei que tem muita gente que acredita nas urnas como você, mas eu sinceramente acho que é uma minoria das pessoas que estão prestando atenção aí, cara, para ser sincero. Esse é exatamente o argumento da Suprema Corte Alemã. Que a urna, ela não tem que só parecer, não tem só ser segura, ela tem que parecer segura. A mulher de César não basta ser honesta, né? Ela tem que parecer honesta. Eu concordo. Quanto mais essa é a questão. Mecanismos que dê confiança à transparência das urnas, por exemplo, a contagem de votos, ela tinha que ser uma contagem pública. Mas ela é uma contagem pública, os votos são todos... Você pode fazer a contagem pelo boletim da urna, todo mundo sabe o valor de cada boletim de urna. Mas filmado, tinha que ser filmado, tinha que juntar esses boletins e fazer a contagem, entendeu? Tinha que ter... Quanto mais coisas o Estado colocar... para dar esse conforto para a sociedade de que ele tá levando acesso ao processo eleitoral, melhor, pô. Isso tem um outro problema que eu vou falar para você, que é o seguinte, eleição não tem como ter contabilidade perfeita, porque você tem um dilema entre o sigilo do voto
e a integridade. O sigilo e a integridade são impossíveis de você manter as duas coisas. Para pensar. Mas dá pra você pôr uma câmera em todos os lugares onde estão sendo contadas as coisas, pô. Mas é um computador, É claro não que tem não um dá pra lugar, ser não tem um perfeito. lugar onde é contagem. Mas é exatamente por isso que a gente precisa do voto impresso. Porque há de se haver uma contagem dos comprovantes que ficam dentro da sessão eleitoral e essa contagem deve ser feita através de uma transmissão online para as pessoas. Não é difícil fazer isso. E ia dar uma camada de confiança e segurança a mais para o sistema eleitoral. Eu tenho problemas com isso. Eu vou te explicar por quê. Imagina, eu vou contar um caso para você. Imagina a Dona Maria. Dona Maria trabalha para o seu José. Seu José é bolsonarista, Dona Maria é petista, mas ela trabalha para o seu José. Então, toda vez que o seu José pergunta para ela, né? Seu Maria vai votar em quem? Ela fala, não, vou votar no Bolsonaro, lógico. Pô. Mas não vai ter ninguém vendo, Peter. Calma. Mas ninguém vai saber quem votou. Mas pelo começo da sua história, parece que você vai argumentar que é importante que as pessoas não saibam quem está votando em quem para que não haja pressão em cima das pessoas que possa... Não é isso. Aí o que acontece, né? Aí termina a votação e na sessão da Dona Maria, 100% das pessoas votaram no Lula. Aí o seu José vira para Dona Maria e fala, peraí, Dona Maria, olha só, você falou que ia votar no Bolsonaro, mas lá na sua sessão tá aqui, ó, 100% dos votos no Lula. Ou então outra coisa, tipo assim, Pô, mas isso é muito raro de acontecer, sessões que são 100%. Então vamos fazer um outro caso que é mais fácil de entender. O seu José é candidato. Falou pra Dona Maria, Dona, você vai votar em mim, né? Pô, sou patrão, pô, sou gente boa, coisa e tal. A Dona Maria, claro, vou votar no senhor, patrão. Porra nenhuma, ela não gosta do patrão, não. Aí ela vai lá e vota em outro. Aí o patrão chega lá na sessão dela, o patrão é candidato a deputado estadual, sei lá. Ué, Dona Maria, na sua sessão aqui, ó, não tem nenhum voto em mim. Você não votou em mim, coisa e tal. O que a Dona Maria vai fazer? Ela vai falar... Ela deveria fazer isso. Ela deveria fazer isso, eu concordo. Mas a Dona Maria gosta do emprego dela, não quer perder o emprego. O que ela fala? Ah, seu José, eu fui lá, eu digitei o seu número, mas apareceu a foto de um outro candidato lá e deu erro na urna. A urna deu erro. Ela desse migué. Né? Deu migué, né? Mas isso já pode acontecer no sistema atual. Isso vai acontecer no voto impresso também. Mas já é hoje em dia, mas não muda nada. É o que eu tô falando pra você. A Dona Maria vai virar e vai falar, olha só, eu vim aqui, ó, mas tem o voto impresso. Mas eu digitei, ele apareceu outra coisa no voto impresso e votou em outro. Ou seja, você vai tá transferindo o problema. Transferindo o problema para outro ponto. Mas a questão do voto impresso não é acabar com esse problema. É só pra gente acabar com a desconfiança só do digital. Mas você não entendeu o que eu falei? Vai ter gente falando que o voto impresso foi fraudado. Sempre não vai ter gente criticando a votação. Mas a gente não faz as coisas pelo que as outras pessoas vão falar, entendeu? A gente faz pelo que é lógico. E é lógico que você ter duas formas de armazenamento dos votos, uma física e uma digital, para haver um comparativo, é o ideal, pô. Não é. É menos seguro. Por que é menos seguro? Porque você dá duas oportunidades do hacker ou de quem está fraudando a eleição. Que duas oportunidades? Você pode fraudar o digital, pode fraudar o eletrônico. O digital pode fraudar o impresso. Não, ele tem que fraudar os dois, se quiser. Não, porque... Porque se ele fraudar um e não fraudar o outro, é justamente para isso que serve ter as duas coisas. Nós estamos competindo. Porque você vê... Nós somos candidatos a prefeito da cidade de Caxarimimim, de algum lugar aí. Beleza. Eu sei o lugar que você tem mais voto na cidade. Eu vou lá e consigo fraudar o voto impresso nessas urnas suas, consigo roubar uns votos impressos de lá. Aí vai dar diferente as urnas, vão anular essas urnas. As urnas que você tinha mais voto. Eu ganhei. Não é que anular, você vai investigar, porque em teoria toda a contagem e toda a votação foi feita vigiada por câmeras. Sim. E aí você vai pegar, teve nessa sessão aqui, tá tendo uma discrepância entre o voto impresso e o voto digital. Vamos analisar as câmeras para entender quando que isso ocorreu. Nenhuma câmera vai pegar o momento da votação. Não pode. Por que não pode? O sigilo do voto. Mas você pode colocar uma câmera de uma forma que não se vê o voto da pessoa, mas você vê ela votando. Tá. Mas aí você não resolveu o problema. Resolveu, como é que vai saber se a pessoa votou em A ou B? Mas você vai ter a todo momento o controle do espaço de votação, e se você quiser fraudar o lacre da urna impressa, você vai ter que fazer isso através das câmeras te vendo. Mas é o que eu tô falando pra você. Agora você tem duas possibilidades de fraudar. Mas você vai ter que fraudar através das câmeras. Como que você vai fraudar num lugar onde tem câmera? Tá, mas você vai fraudar num lugar que tem câmera e Como? pronto. Como que você vai fraudar se vai ter um monte de câmera e tem esses problemas na Alemanha? Porque a Alemanha tem uma outra realidade.
De novo, a Alemanha evoluiu para conter as... Não estou dizendo isso. Não conseguimos fazer de maneira alguma, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o sistema eleitoral brasileiro evoluiu de acordo com as fraudes que foram vistas aqui, que o pessoal pegou. E é isso que eu falo para você, cara. Você está vendo o negócio da urna eletrônica? Meu amigo, compra de voto. Isso sempre teve no Brasil, ainda tem muito. Cara, é isso que me dá raiva, porque... Então, mas a gente não tem que melhorar o sistema, então? Temos que melhorar o sistema, mas a urna eletrônica não vai fazer nada, não vai mexer em nada. Então para melhorar o sistema de eleição, a urna não tem que passar por nenhuma mudança. No sistema do jeito que tá perfeito. Esse é o argumento. Não disse isso. Tem coisas a melhorar na urna. O quê? Por exemplo? Olha, eu não posso dizer algumas coisas que eu acho que deveriam melhorar na urna, porque eu estaria revelando informações que... Sabia que era agente da CIA. Sabia que era agente da CIA. Do Mossad também, não esquece. Do Mossad, e isso. E da GUR. Dos temas só da KGB que eu acho que você não é, porque... Não, KGB eu não quero, mas da GUR eu sou. Da GUR da Ucrânia eu sou também. Tá Pode anotar aí. Depois eu quero o salário desse pessoal todo aí. Vocês viram? Porque ele defende vocês pra caralho. Aliás, já que eu tô falando disso, eu vou estar dia 24. Dia 24 é o segundo aniversário da invasão da Rússia pela Ucrânia. Eu vou estar lá na Avenida Paulista para protestar contra esse absurdo, né? Por quê, cara? Vamos sair da urna, que você não quer melhorar as coisas, você quer deixar do jeito ruim. Não, eu não quero deixar do jeito ruim. Eu acho que tem que... Cara, você tem que... Gente, olha só, é o que eu falo para você. Como é que o Milei venceu na Argentina? O Milei venceu na Argentina. Óbvio, fraudado. Ele tem problema. O Milei venceu na Argentina porque ele pegou o partido da Bullrich, lá, o Juntos pelo Câmbio, né? E botou fiscal em tudo quanto é lugar de votação. Era isso que o Bolsonaro tinha que estar focado, em conseguir gente para ser mesário, para ser fiscal nesses lugares, porque é aí que acontece a coisa. Se tivesse câmera em tudo, já resolvia isso. Mas, cara, mas câmera em tudo? Não tem... Câmera em tudo, Peter, câmera em tudo, cara. Nós temos câmera hoje que são ligadas à internet e transmitido ao vivo em tempo real. Você quer mais segurança? Quando você quer segurança na sua casa, o que você põe? Tá bom, você me vendeu isso. Acho que a câmera é uma coisa boa. Aí, podia ter. Vamos junto pra melhorar essa porra. Eu vou te explicar um negócio. Olha só, qual que é um problema que tem também, né? Isso não acontece em grandes cidades, evidentemente, mas em cidades do interior acontece. Você tem uma mesa de apuração dos mesários em que todo mundo gosta de um partido só. E aí o que acontece? Quando dá 5 horas da tarde, não vem mais ninguém votar, esse pessoal eles podem, se eles quiserem, votar em nome das pessoas que não foram votar. Para pensar. O pessoal ali tem uma tabela com o número do número de eleitores de um monte de gente não vai votar, a pessoa vai ali, digita o número, né, aperta ali, o outro vai lá, finge que é o eleitor, digita na urna. Cara, tem um vídeo do Flávio Dino falando sobre esse esquema de fraude, inclusive. Isso acontece pra caramba. De repente, a câmera conseguia pegar isso daí, porque a câmera vai estar mostrando ali o pessoal, né? Vai ter uma dificuldade de monitoração, porque a câmera, cara, você não sei se você tem ideia, são 500 Inteligência artificial, lugares, Peter. 500 mil... Inteligência artificial faz uma seleção e te mostra o que mais... Bom, mas eu concordo, melhor. Estamos no futuro, cara, a gente tem que abraçar o futuro, Peter. Temos que abraçar o futuro. Comprei a sua ideia de câmera no lugar de votação. Boa, é um caminho. Mas não na urna, lógico, não mostrando a urna. Não, o voto tem que continuar sendo secreto. Perfeito. Mas a contagem não precisa ser secreta. Beleza, e tem outra coisa também. Existem alguns boletins de urna que mostraram um aumento de votos no Lula depois das 5 horas da tarde. Ou seja, que pode indicar exatamente isso. É garantia de que seja isso? Não é. Por quê? Pode ser que o pessoal saiu depois do... Tinha um futebol lá, o pessoal saiu do futebol e votou ali. Quem trabalha vota no Lula. Sei lá. Cara, bicho, que tá. Você tem que lembrar um negócio que a gente não pode também fazer acusação que a gente não tem como provar. Não adianta. Eu não tô falando acusação, tô falando que eu acho. Não, beleza. Eu não tô indo lá no Ministério Público e fazendo uma acusação. Até porque não pode, né, mano? Eu não posso nem pisar no Brasil mais, hoje em dia. O voto impresso é considerado seguro por muitos defensores, devido à sua capacidade de fornecer uma forma tangível de rastreamento e auditoria dos votos, ao oferecer um backup físico dos resultados eletrônicos. O voto impresso protege contra a perda de dados e pode ser utilizado para validar ou refutar resultados eletrônicos suspeitos. Além disso, a presença de um registro físico do voto pode dissuadir tentativas de manipulação eletrônica, ajudando a garantir a integridade e a legitimidade do processo eleitoral. No entanto, o voto impresso também enfrenta críticas, incluindo preocupações com custos adicionais, logística e possibilidade de fraudes relacionadas à manipulação dos votos impressos.
Alguns argumentam que a introdução do voto impresso pode criar obstáculos adicionais para determinados grupos de eleitores, como pessoas com deficiência visual, e que a segurança adicional proporcionada pelo voto impresso pode ser compensada pelos desafios e riscos associados à sua implementação. Portanto, embora o voto impresso possa oferecer benefícios em termos de transparência e confiabilidade do processo eleitoral, sua segurança e eficácia dependem da consideração cuidadosa de todas as questões envolvidas, incluindo custos, logística e impacto nos direitos eleitorais de todos os cidadãos.